Bom, vendo os marcos normativos do Plano de Convivência Familiar e Comunitária, na Constituição Federal de 88, ela também, a Constituição, vai apontar a família como base da sociedade no artigo 226, tomando também como responsável assegurar às crianças e os adolescentes seus direitos fundamentais no artigo 227. No artigo 226, a Constituição vai delegar competência ao Estado na provisão das condições de subsistência e na prevenção da violência, já que o artigo 229 trata da responsabilidade do cuidado dos pais com os filhos na infância e dos filhos com os pais por ocasião da velhice, da carência e da enfermidade. Gente, isso aqui vai ser tão importante porque é o que nós vemos. O que se tornou um problema para as crianças, hoje é um problema para as novas gerações, para as gerações mais velhas. As gerações antigas abandonaram as crianças, entregando aos abrigos. O pai achava que a criança, ele era pobre, entregava outra família para criar ou ao Estado. E agora o que está acontecendo? Os pais, os filhos, não querem ter nenhuma responsabilidade com os pais. Então, tem aquele papel que eu mostrei para vocês, que a OPAS fala, que é a responsabilidade. Nós temos que criar crianças e adolescentes respeitando os mais velhos, com valores. Também que essa infância, que essa adolescência, posteriormente, cuide dos seus pais, cuide dos seus avós, né? Durante um período de doença, se aquela pessoa não tem condições, durante as carências, durante as enfermidades. Então, nós não podemos fazer, nós temos que educar essa juventude hoje para, posteriormente, nós não termos esse problema com gerações mais idosas, né? Então, no plano de convivência, há essa corresponsabilidade das crianças e dos adolescentes com as futuras gerações, né? Tanto o Estado tem responsabilidade, como as famílias, como a sociedade tem responsabilidade, como as instituições têm responsabilidade. Nós fomos criados num país que tudo nós jogamos para o Estado. O Estado, ele tem responsabilidade, mas as famílias também têm responsabilidade. Os jovens têm responsabilidade. O jovem não pode engravidar uma menina e ter um filho e não ter responsabilidade. Ele se antecipou à fase adulta dele. Ele tem que ir, infelizmente, muitas vezes, ele tem que deixar a escola e tem que ter responsabilidade com aquele filho. Não é só responsabilidade das mulheres e das meninas criar filhos. Nós vamos fazer tudo para os jovens, para os adolescentes não engravidarem. Nós vamos fazer tudo, porque no Brasil há uma antecipação muito grande da sexualidade. Pelo fato da gente ser um país tropical, pelo fato da gente andar com muito pouca roupa, então a sexualidade é muito desenvolvida, tanto nos meninos como nas meninas. Mas não é responsabilidade só das meninas quando tem relação sexual e uma menina engravida. Nós temos os métodos anticoncepcionais e não adianta os pais e os conselheiros tutelares quererem dizer que uma menina que a partir da menstruação ela não pode ter relação sexual. A maioria, a partir do momento em que as meninas estão na adolescência, elas já começam, pela questão hormonal, elas já começam a se interessar pelo outro. Não é pelo fato dela ter tido uma relação sexual que ela tem que engravidar. Então, daí, o papel das escolas, o papel dos conselheiros tutelares,
os conselheiros tutelares entram juntamente com a rede, para ter aulas de educação sexual. Não adianta encobrir isso, os pais quererem cobrir, porque eu quero dizer para vocês, hoje a virgindade já era. Nós estamos vivendo nesse novo momento, né? Então, é muito melhor prevenir. Então, nós vamos ter esses marcos normativos, né? E isso é baseado, essa legislação, é baseada nos marcos legais internacionais. Nós não inventamos o Estatuto da Criança e do Adolescente, não. O Estatuto da Criança e do Adolescente é baseado em normas modernas internacionais, como Declaração sobre os Direitos da Criança. Em 1924, já aconteceram deliberações que diziam o seguinte, que as crianças e os adolescentes deviam ser criados sem distinção ou discriminação de raça, de cor, de sexo, de língua e de religião, de opinião pública ou de outra natureza, de origem nacional, social, riqueza, nascimento ou por qualquer outra condição, que é sua e de sua família. Então, quando a gente não dá o direito àquela família, aquela criança desenvolver numa determinada família, nós estamos infringindo a Declaração dos Direitos Humanos da ONU de 1924. Houve, em 1948, depois da Segunda Guerra Mundial, houve um pacto internacional chamado Declaração Universal dos Direitos Humanos. Nessa época, com o nazifascismo, quase que a sociedade, que a civilização se acabou. Então, a Declaração dos Direitos Humanos, que está tão desrespeitada agora, nós estamos assistindo com a Palestina, né? Que os partidos que foram signatários, especialmente os Estados Unidos, não querem cumprir, né? Diz: todos os seres humanos nascem livres, iguais em dignidade e direitos. São dotados de razão e consequência e devem agir em relação uns aos outros com espírito de fraternidade. No momento em que hoje Israel não deixa a população palestina sair, nesse momento se infringe um dos grandes direitos humanos, que é o direito de ir e vir. Declaração Americana dos Direitos e Deveres do Homem, de 1948. Todo ser humano tem direito à vida, à liberdade e à segurança de sua pessoa, no artigo 1º. O Pacto de São José da Costa Rica, que foi em 1969, diz: os Estados partes nesta convenção comprometem-se a respeitar os direitos e as liberdades nela reconhecidos e garantir seu livre e pleno exercício de toda pessoa que esteja sujeita à sua jurisdição, sem discriminação alguma por motivos de raça, cor, sexo, idioma, religião, opiniões políticas ou de outra qualquer natureza, de origem nacional ou social, posição econômica, nascimento ou qualquer outra condição. Houve, em 1966, e foi ratificado em 1992, o Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais. Todos os povos têm direito à autodeterminação. Em virtude desse direito, determinam livremente seu estatuto político e asseguram livremente seu desenvolvimento econômico, social e cultural. Houve outro, ratificado pelo Brasil, o Protocolo Adicional de Convenção das Nações Unidas contra o Crime Organizado Transnacional relativo à prevenção, repressão, punição do tráfico de pessoas, em especial de mulheres e crianças. Nós sabemos que o tráfico de crianças, gente, é uma realidade.
Por isso é que nós não podemos abrir nossas portas para que os estrangeiros adotem as nossas crianças. Nós não temos controle sobre as crianças que são adotadas. E há denúncias no mundo que as crianças são adotadas para tirar seus órgãos. As crianças, uma grande riqueza é o tráfico de órgãos, o tráfico de crianças, o tráfico de mulheres. O sistema capitalista vive na sua grande riqueza de tráfico de órgãos, tráfico de crianças, tráfico de pessoas e tráfico de armas. Então, tráfico de mulheres, né? Então, prevenir e combater o tráfico de pessoas, prestando atenção especial às mulheres e às crianças. Infelizmente, tem pais, tem mães que querem vender seus filhos. Nós não podemos permitir essas pessoas, independente de cor, de classe, elas têm que serem punidas, né? Protocolo facultativo, ratificado pelo Brasil em 2004, protocolo facultativo, a Convenção sobre Direitos das Crianças referente à venda de crianças, prostituição infantil e pornografia infantil. Tem essa legislação, mas no Brasil nós não chamamos prostituição infantil. No Brasil, nós chamamos que as crianças foram assediadas, né? Porque a prostituição é quando ela vende, quando ela tem consciência de se vender. Criança nenhuma se vende. As crianças são assediadas. Então, os Estados-partes proibirão a venda de criança, o assédio infantil, tem lá prostituição infantil, porque é uma legislação internacional, e a pornografia infantil, conforme dispositivo no presente protocolo. As crianças têm que ser protegidas, as pessoas que sabem de homens, de pessoas adultas, que fazem, que divulgam, que exploram crianças, elas têm que ser denunciadas, seja lá quem for. Padre, criança, pastor, o Papa, o presidente da República, tem que ser denunciado. Então, a última é a Convenção sobre o Direito da Criança, ratificada pelo Brasil em 1990. Para efeito da presente convenção, considera-se como criança todo ser humano com menos de 18 anos de idade, ou seja, 17 até o penúltimo dia, salvo quando, em conformidade com a lei aplicável à criança, a maioridade seja alcançada antes. Aqui ele fala, porque essa lei é internacional, e alguns países têm a legislação, ela antecipa a maioridade de criança. Mas no Brasil, ainda bem que nós não antecipamos a maioridade de criança. Porque se nós vamos antecipar, daqui a pouco vai ter prisão creche, né? Então, essa é a legislação. Então, nós vamos considerar, pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, criança como todo ser humano, com menos de 18 anos de idade, e ela está protegida pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, configurado como criança, adolescente e jovem. Nos outros países, não se trata muito, não se trabalha muito a categoria adolescente. Por quê? Lá é criança e jovem, né? Mas aqui no Brasil, há essa intermediação, nós criamos adolescentes porque os nossos adolescentes, nessa fase, se antecipam à sexualidade e trazem e necessitam de políticas específicas, como é uma fase que há muita evasão escolar, é uma fase em que as meninas engravidam, hoje já menos, mas tem ainda muita gravidez na adolescência. Há um contato muito grande com doenças, com DST, doenças sexualmente transmissíveis, né? Então, mas nós temos, enquanto Estatuto da Criança e do Adolescente, nós temos que cumprir, e o conselheiro de direitos,
conselhos tutelares e de direito têm que ter o estatuto como a sua cartilha principal, como como a sua legislação, onde ele sabe, onde ele luta não só ter decorado, mas ele luta para esse direito da criança e do adolescente prevalecer.